Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no salmo bem conhecido, e Deus tem uma palavra muito tremenda para o nosso coração, uma palavra, meus amados, de renovo, uma palavra de fé, uma palavra, meus queridos, de ânimo para o nosso coração. Está lá no livro de Salmos, capítulo 46, que nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, aleluia, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Queridos e amados irmãos, como eu disse, Deus tem uma palavra de encorajamento, uma palavra de renovo, de fé para o nosso coração nesta noite. Mas antes de entrarmos, meus amados, aqui dentro da palavra, daquilo que o Espírito de Deus preparou para o nosso coração, nós queremos trazer aí a lembrança dos amados irmãos, quando Jesus, já assim bem perto de terminar a sua missão, já bem perto de Jesus encerrar o seu ministério, Jesus ele deixa uma palavra muito tremenda para os seus discípulos e também para nós. Quando ali no Evangelho de João, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também nos deixou uma outra palavra, meus amados, que nos serve de alento, consolo e força nesses momentos de turbulência que temos vivido. Ele também nos deixou bem claro que não nos deixariam órfãos e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, nós já estamos respaldados, nós já estamos firmados, fundamentados nesta palavra que o Senhor Jesus nos entregou. Já estamos alicerçados, meus amados, dentro desta palavra que Jesus profetizou, declarou para cada um de nós. Aleluias! E agora, meus amados, nós entramos aqui nestes salmos e é muito interessante que aqui, meus amados, nós podemos ver onde o salmista, ele faz algumas colocações aqui na sua palavra, na sua escrita, em tudo que ele aqui expõe. Nós até podemos dizer, meus amados, que estes salmos, ele é como se fosse um livro que traz os acontecimentos que estão por vir. Um livro, meus amados, onde mostra o que está por vir, como está no livro das Revelações, lá em Apocalipse. Mas, meus amados, olha que tremendo. A primeira coisa que ele começa aqui a dizer, ele declara com todas as palavras: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da aflição. Amados, eu quero parar aqui um pouco e trazer aqui a memória dos amados irmãos
Quando a Bíblia nos adverte, meus amados, sobre as questões que hoje os nossos olhos estão vendo, as calamidades, as grandes e terríveis situações que temos vivido, meus amados, nestes últimos dias, que quando nós olhamos todo este cenário, nós não temos dúvida nenhuma de que a profecia está se cumprindo. A Bíblia, ela está se cumprindo cada dia mais. Estamos vivendo verdadeiramente, amados, dias de aflições, dias tenebrosos, dias de grandes aflições, onde muitos, por não fundamentar a sua fé em Cristo Jesus, estão sucumbindo. E nesta noite, a palavra que o Senhor traz ao nosso coração é justamente, meus amados, para nos tirar deste lugar onde estamos caminhando na incerteza, onde muitas vezes somos levados pela incerteza das coisas e das situações. Deus agora então nos traz esta palavra para nos trazer este consolo, para trazer a nossa lembrança, meus amados, aquilo que Ele já nos garantiu, que estaria conosco todos os dias, que teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco. E o salmista aqui também declarando da proteção do Senhor, do socorro do Senhor, do livramento do Senhor nesses dias maus. Então, amados, seguindo aqui este texto, o salmista, ele coloca já no topo, no início, ele já mostra aqui a proteção. Ele já deixa aqui, meus amados, escrito para cada um dos seus leitores, para nós nesta noite, aleluia, a proteção que nós temos nesse nosso Senhor, que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro. Não importa em que aflição nós estejamos, não importa em que vale nós estejamos passando, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que nos ajuda, aquele que está sempre conosco nos dias de aflição. A Bíblia nos diz, meus amados, que é na tempestade que Ele faz caminho. É na tempestade que Ele põe os seus pés. Portanto, eu quero dizer para você nesta noite, meus queridos e amados irmãos, se você está vivendo neste momento de tantas turbulências, se você está vivendo momentos de grandes aflições, tenha certeza que no meio dessas aflições, no meio de toda essa turbulência, de todo esse temporal que você está vivendo, Jesus já abriu um caminho. Jesus já está com o caminho aberto para que você possa passar firmemente e seguramente, porque Ele é o nosso socorro. Ele é presente, aleluia, nestes momentos de angústia e de grande aflição. E agora, amados, olha só o que ele continua dizendo. Ele traz aqui, meus amados, catástrofes. Ele deixa aqui registrado momentos de catástrofes, mas ele vai descrevendo todos esses acontecimentos climáticos, meus queridos. Mas ele mostra que mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que essas situações climáticas, mesmo que todas essas catástrofes estejam diante dos nossos olhos, estejam diante de nós, nós temos uma segurança em Jesus. E ele diz o quê? Há um rio que alegra a cidade do Altíssimo. Há um rio com seus canais que alegra esta cidade. Há um rio aonde o Altíssimo habita nesta cidade. E esta cidade, ela não é abalada. Enquanto aqui, neste lugar que estamos, nesta matéria, enquanto aqui, terrenamente, nós estamos vivendo estas catástrofes, essas situações climáticas e também no âmbito espiritual. Ele declara aqui, meus amados, de uma cidade fortificada, de uma cidade guardada, de uma cidade que é mantida na segurança e não é por qualquer um, pelo nosso Senhor. É Ele quem guarda esta cidade. E olha o que Ele diz, aleluia, que nessa cidade ela não é destruída, ela não é abalada. Irmãos, ouça bem isto, fica atento aqui comigo. Ele mostra
todo o cenário de destruição. O salmista, ele vai bem profundo na sua colocação, mostrando verdadeiramente os momentos terríveis. Mas ele deixa bem claro aqui. Por que, meus irmãos? Vamos entender isso. Por que que no meio, bem no meio dessas catástrofes todas que ele aqui declara, dessas calamidades, ele agora coloca, pautando aqui essa cidade. Essa cidade aonde este rio, o rio que alegra, o rio da água viva, o rio que rega, o rio que corre nesta cidade santa. Ele coloca aqui, meus amados, esta cidade para nos mostrar, aleluias, para nos trazer o entendimento, para levar o nosso espírito para este lugar, para esta cidade. O Espírito de Deus aqui, meus amados, ele quer nos desfocar daquilo que está diante dos nossos olhos, daquilo que é aparente aos nossos olhos, das calamidades, das tempestades, quer seja no âmbito, meus amados, como eu descrevi aqui, no âmbito geograficamente falando, climaticamente, mas sobretudo também espiritualmente. Ele quer nos desfocar deste lugar e levar o nosso foco, aleluia, para esta cidade, para este lugar de paz e de refrigério, para este lugar aonde este mal não entra, aonde não há espaço, não há lugar para nenhuma situação, qualquer que seja. Ele quer nos levar para este lugar, sabe por quê, meus queridos? Porque este é o lugar que está reservado para nós. É para este lugar que o Espírito de Deus, aleluia, ele está nos despertando. E sabe o que o Espírito de Deus me chama a atenção, meus amados? A propósito, nesses últimos dias, Deus tem me feito refletir muito sobre isso. Nós estamos vivendo verdadeiramente, amados, dias de muitas provações. Ontem eu falava com alguém e essa pessoa dizia: pastora, nós estamos vivendo dias escuros, dias tão difíceis. E eu disse: é a Bíblia se cumprindo, é as profecias se cumprindo, e piores os dias vão ficar. Porque a Bíblia também nos diz, meus amados, que o ouro, ele é provado no fogo. Este é o momento onde também a nossa fé, ela está sendo forjada, fundamentada, ela está sendo restabelecida em Cristo Jesus. Porque se nós, meus amados, desviarmos o nosso olhar do Senhor, nós vamos sucumbir no meio das calamidades. Agora, voltando aqui, por que o salmista nos traz, então, essa palavra, nos leva o Espírito de Deus a focar nesta cidade? Porque é para este lugar que nós estamos caminhando. E com o passar do tempo, meus queridos, devido aos embates da nossa vida, as provas que nós passamos, as dificuldades, as aflições, nós vamos perdendo a visão, o deslumbre do céu. E Deus quer trazer isso de volta ao nosso coração. Amados, quando nós olharmos para todo esse cenário, nós precisamos lembrar que há uma cidade segura, há um lugar seguro, reservado para os santos, para os remidos do Senhor. Há um lugar reservado para cada um de nós. E neste lugar, aleluia, a destruição não tem poder para entrar. O mal não tem acesso, porque quem guarda esta cidade é o Senhor dos senhores, aleluias. E meus amados, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, a proposta, eu te convido a ler todo este capítulo, mas leia com calma, leia atentamente, porque dentro deste capítulo Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E lá no finalzinho, já bem no finalzinho dos últimos versículos, quando ali a palavra nos mostra, meus amados, que quando começarmos a ver os sinais, quando nós vemos todos os sinais acontecendo, nós vamos lembrar que já está se aproximando, já está às portas.
Meus amados, é momento de voltarmos o nosso olhar para o reino dos céus. É momento, meus amados, de almejarmos no coração essa cidade santa, este lugar que está reservado para nós. É momento, meus amados, de começarmos a sentir no nosso espírito o desejo de estar neste lugar. Meus queridos, estamos tão apegados a este mundo, tão apegados a esta matéria, tão apegados às coisas terrenas. São tantas coisas, meus amados, que vêm justamente para nos colocar aprisionados. Coisas, meus amados, que nos dá prazer de ver, de estar, de querer, de adquirir. Mas, meus amados, nós precisamos entender, aleluias, que este lugar não é nosso. Nós estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa cidade, aqui não é o nosso lugar. Somos peregrinos e nessa nossa travessia, nessa nossa peregrinação, nós vamos encontrar, meus amados, adversidades, nós vamos encontrar grandes aflições, catástrofes, situações climáticas, situações espirituais, meus queridos. Nós vamos viver porque nós estamos caminhando para este lugar, para esta cidade. Aleluias! E o Espírito de Deus, Ele quer trazer a nossa mente, o nosso coração para este lugar. A propósito, meus queridos, você já parou para ter um deslumbre do céu? Você já levanta pela manhã, já se preparando para este encontro com Cristo Jesus? Ou será que você está vivendo todas essas situações que te embaraçam, essas situações que te amedrontam? Porque sim, meus amados, o salmista aqui ele traz situações que nos amedrontam, porque tudo isso aqui traz pavor. E nós não podemos deixar de declarar isso, o pavor que todas as situações nos traz. As situações que vivemos muitas vezes, amados, ela nos leva ao pânico, ao desespero. Mas nós precisamos entender que precisamos de imediato clamar por este Jesus que está presente nestes momentos de aflição, nestes momentos de angústia, porque Ele declarou estar conosco todos os dias. E quando nós voltamos para Ele, quando nós voltamos o clamor, voltamos para olhar para o Senhor, todo este medo, ele é desaparecido. Todo pânico que nos consome, ele logo se vai, porque nós encontramos o refúgio, nós encontramos a fortaleza que está em Cristo Jesus. Mas os Salmos não para por aí. Ele ainda continua dizendo, mas agora, irmãos, olha que coisa tremenda. Ele começa, vamos aqui rapidamente, para os irmãos não perder aqui o raciocínio do que o salmista aqui coloca e do que o Espírito de Deus quer nos falar. Ele inicia o salmo como descrevemos e claramente aqui nos mostra, ele trazendo aqui este consolo, este conforto, esta segurança neste Deus que é o nosso refúgio, que está presente conosco no meio das aflições. E depois ele entra trazendo os dias maus, os dias tenebrosos, os dias assustadores. E no meio destes dias assustadores, ele destaca este lugar, essa cidade santa, esta morada do Altíssimo, esta morada que está reservada para todo aquele que assim recebe este Jesus como Senhor de suas vidas. Você pode entrar nesta casa. Você que talvez está aí nos ouvindo, que ainda não teve um encontro com Jesus, está vivendo apavorado, vivendo de angústia após angústia, temores têm te sucumbido. Jesus quer tirar você deste temor, deste lugar de escuridão que você está vivendo e levar a sua mente, o seu entendimento para este lugar de segurança.
Este lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. Ele disse isso lá em João capítulo 14, que ele voltaria, ele iria preparar-nos lugar, aleluia. Essa mansão, essa cidade santa, aleluia, está reservada, está guardada para nós, os salvos, os remidos, a todos aqueles, aleluia, que assim receber Jesus como Senhor de suas vidas. E então, amados, ele coloca aqui tudo isso, esses momentos, mas agora ele entra num outro aspecto que me chama muita atenção. Ele agora coloca, meus amados, a autoridade do Senhor. Olha que coisa tremenda. Olha o que ele fala aqui no versículo de número 6. Eita glória! Ele agora vai tratar, ele vai retratar aqui a autoridade do Senhor Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que está guardando esta cidade, aquele que é o Senhor desta cidade, aquele que está reservando lugar para nós, aquele, meus amados, que está nos levando nesta noite a tirar os nossos olhares daquilo que nos faz sucumbir para olhar para aquilo que é eterno, que está reservado aos seus servos, aos seus filhos amados. E agora o salmista, ele fala do domínio, da autoridade do Senhor. No versículo 6, olha o que ele diz: as nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Nós já estamos vivendo isso, meus queridos irmãos. Nós já estamos vendo guerras, rumores de guerras. Nós já estamos vivendo este contexto. As nações em confusão. E nós vamos ver ainda muito mais. Isso ainda, meus amados, não é. A Bíblia diz que isso é apenas o início, ainda não é o fim. Ainda muito, muito mais que os nossos olhos verão. Então ele coloca aqui o domínio do Senhor, quando ele diz: a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, aleluias, e o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Ele coloca aqui, meus amados, nestes salmos, o poderio, o domínio do Senhor, o controle do Senhor. E ele também coloca neste salmo o juízo de Deus, que vai acontecer em breve, naquele grande dia. Haverá o juízo. E então a Bíblia diz que tudo vai se passar. Tudo, meus queridos. Você que está amontoando o seu tesouro na terra. A Bíblia diz, meus amados, para juntarmos o nosso tesouro nos céus, aonde a ferrugem, a traça não consome. E é lá que temos que juntar o nosso tesouro. É lá que temos que focar as nossas esperanças. É lá que temos que colocar todo o nosso anseio. É lá que precisamos, amados, ambicionar. Quantas ambições nós temos visto nos corações. Quantas pessoas ambiciosas, ambicionando cada vez mais e mais. Hoje tem, esse aqui não está bom, eu quero ainda o melhor. Você tem hoje um aparelho, e este aparelho de tecnologia já te satisfaz, ele já te traz o que você precisa, mas porque o mundo está indo atrás, eu não posso ficar de fora, eu preciso ter ainda um de mais alto, eu preciso estar mais acima, eu preciso estar junto com a multidão, eu tenho que também correr atrás. Ah, meus queridos, a Bíblia diz que se nós temos o que comer e o que vestir, isso nos basta. A nossa herança, ela não está aqui. Não é aqui, meus amados, a nossa herança. Para que ter tanta ambição? Para que você está correndo atrás do vento? Sim, Provérbios fala isso. Sábio Salomão, ele declara isso. Para que correr atrás do vento? E tem muitos que estão correndo atrás do vento porque não está conseguindo alcançar a visão dos céus. Essa morada do Altíssimo, este lugar que está guardado pelo nosso Senhor.
aguardando a nossa entrada. Aleluias! Naquele grande dia, igreja, quando a Bíblia se nos diz, no último toque da trombeta, aleluias, quando soar da última trombeta, rabá, sobre a terra, a igreja subirá gloriosamente. Jesus arrebatará o seu povo, os seus escolhidos, os seus lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que lavaram as suas vestes no Cordeiro, estes que venceram a grande tribulação, estes que passaram pelas dificuldades, mas não negaram a sua fé, estes que não ajuntou o seu tesouro na terra, mas ambicionou o seu reino nos céus, a sua herança celestial, a sua herança que está reservada nos céus. Para este lugar, essa cidade está guardada. Este rio está regando esta cidade. Este rio está alegrando esta cidade. Irmão, você está entendendo isso? Você está entendendo isso, minha irmã? Que nós vamos ver este rio. Nós vamos nos alegrar com este rio da vida. Esta cidade que está sendo guardada pelo Senhor e aguardando por nós, que em breve chegaremos ali. Mas, meus amados, voltando, a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. E o salmista aqui, meus amados, por isso que eu disse no início dessa reflexão, desta palavra, que estes salmos para mim, ele é um salmo também escatológico. Ele também é um pedacinho do Apocalipse, o livro das revelações. Porque o Espírito de Deus ele não está limitado. Meus amados, Deus fala conosco. Eita mistério! Ele está revelando através destes salmos as grandezas, trazendo para dentro de nós, meus amados, a esperança. Você que perdeu essa esperança, a alegria de viver. Amados, quantos perderam a alegria da vida? Porque está vivendo nas calamidades, nas lutas, nas provações. E eu quero dizer para você, meus amados, que cada uma delas é para nos forjar, é para nos fortalecer, é para nos colocar ainda mais firmes e valentes. Ah, meu Deus, que coisa profunda Deus está fazendo nesta noite nos nossos corações. Oh, mistério, se você abrir o seu entendimento, você vai entender o que Deus está fazendo nos nossos corações nesta noite. E o versículo 6, como eu disse, o salmista aqui, ele coloca aqui o poderio, o domínio de Deus. E ele também coloca aqui o juízo de Deus. Olha o que ele diz na última frase. Ele diz, a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. A terra vai se dissolver, vai acabar, como fumaça, será destruído. Meus queridos, para que enraizarmos no lugar que não tem esperança? Para que colocar a esperança naquilo que vai ser destruído, acabado, aniquilado, dissolvido? Põe a sua esperança em Cristo Jesus. Tira a sua esperança do homem. Tira a sua esperança de uma probabilidade de fé. Sim, meus amados. Tem muitos que não vivem uma fé genuína em Cristo Jesus. Porque vive uma probabilidade de fé. Pastor, o que é isso? Eu vou descrever para você. Eu vou crer naquilo que eu estou, para você entender. Amados, eu não estou aqui generalizando, eu estou trazendo aqui apenas uma colocação para você entender aquilo que o Espírito de Deus está trazendo ao nosso coração. Tem muitos que dizem, eu estou tranquilo, Deus não vai deixar faltar nada para mim, porque você sabe que no final do mês você tem uma aposentadoria para você receber. Isso é uma probabilidade de fé. Mas a fé genuína, meus amados, que Jesus está gerando nos nossos corações e que nós precisamos manter, é aquela fé que está lá no livro de Hebreus capítulo 11, uma fé que está fundamentada naquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, eu não tenho nada, mas eu estou crendo contra a esperança.
Eu não vejo, eu não apalpo, eu não tenho nada. Mas eu sei que Ele vai fazer. Eita glória! Essa é a fé genuína. É a fé certeira. Não uma fé de probabilidades, mas uma fé que é pautada em Cristo Jesus. A fé que é descrita lá no Hebreus capítulo 11. Eita mistério de Deus. A fé naquilo que eu não vejo, mas eu tenho a esperança. Eu anseio, eu aguardo, eu caminho nessa certeza. Meus queridos, eu insisto para você nesta noite. Deus tem este lugar, essa cidade preparada. Essa cidade que a destruição não entra, a ferrugem, o ladrão, nada, absolutamente nada. E é para este lugar que o Senhor quer nos levar. E aqui o salmista, totalmente tomado pelo Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, ele coloca então aqui o senhorio do Senhor, o domínio dele, as nações, tudo está no domínio do Senhor. E olha o que ele continua dizendo no versículo de número 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amados, pode cair 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingida, porque o Senhor é a minha fortaleza. Ainda que eu seja atingida, nenhuma dessas setas servirá para me matar, mas para me fortalecer. Eita mistério de Deus. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mas você tem confiado nos homens? Você tem confiado nas promessas que o homem tem feito? Você tem confiado em uma probabilidade? Volta neste momento a colocar a sua fé fundamentada em Cristo Jesus. E continua, meus amados, olha o versículo 8, eu quero ler com você novamente. É necessário estarmos enraizando esta palavra no nosso coração. Ele diz, venham, irmãos, ele está fazendo um convite. Ele está convidando, venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Irmãos, escatológico, a mensagem do que está por vir. Porque naquele grande dia, meus amados, os salvos, os santos, que viveram aqui nas aflições, nas perseguições, porque daqui um tempinho, meus amados, não demora muito, nós não vamos mais ter este acesso que estamos tendo, não teremos mais este acesso aqui, de anunciar esta verdade. Seremos oprimidos, seremos, meus amados, impedidos. Nós olhamos quantos irmãos que estão lá em países distantes já estão sofrendo. Já estamos vendo os nossos amados irmãos passando por isso. Já estamos vendo famílias inteiras sofrendo. Porque não querem, não vão negar a sua fé em Cristo Jesus. Você acha, minha irmã, que isso não vai chegar aqui, não vai chegar na sua tenda? Estamos adormecidos, igreja. Estamos como os que dormem. A Bíblia nos diz, meus queridos, lá no livro de Efésios, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. O esclarecimento está em Cristo Jesus. Mas nós precisamos acordar. Dormindo, nós não temos clareza. Você já parou para entender? Quando nós acordamos ainda na sonolência, o seu cérebro ainda não conectou com o dia. Nós acordamos naquela sonolência e nós ainda não conseguimos processar nada. Amados, assim é a vida espiritual. Tem muitos que estão dormindo, não conseguiram ainda processar que estamos caminhando para o fim e precisamos acordar deste sono da indolência. Precisamos nos despertar e nos santificar em Cristo Jesus, deixarmos os prazeres da carne. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, já no finalzinho,
deste livro das revelações, que aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é sujo, ele se suja mais, e nós estamos vendo isso acontecer. As pessoas estão cada vez mais se enlameando no pecado, e o pecado está sendo tudo normal, tudo muito natural, e as pessoas não estão atentando para isso. Tudo muito normal, muito lindo, uma roupagem muito bonita que estão colocando sobre o pecado, e a igreja está dormindo o sono da indolência, e nós estamos, meus amados, totalmente alheios, não estamos processando a verdade que está diante dos nossos olhos. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. O salmista está declarando isso porque nesses dias de aflições, meus amados, o Senhor vai se manifestar no meio do seu povo como um grande general de guerra. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é, meus amados, o grande eu sou. Ele é aquele que guerreia as nossas guerras. Ele é o Senhor das nossas batalhas. E nós vamos passar por essas aflições. Quando nós estivermos, meus amados, no fio da espada, a ter que tomarmos uma decisão, ou seguimos firmemente, convictos da nossa esperança dessa terra, dessa cidade, que o salmista está registrando aqui, que aguarda por nós, e convictamente nós não abrimos mão disso aqui. Preferimos morrer, mas eu não abro mão disso, porque o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele declarou que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser ganhar, vai perder. Irmãos, é um mistério muito profundo isso. Se eu quero ganhar, eu tenho que perder. Não há como, meus amados, ganhar sem perdermos. E para eu ganhar este lugar, para eu herdar esta cidade que o salmista colocou aqui, este lugar, este rio que alegra esta cidade do Altíssimo, este lugar que está reservado para cada um de nós, os salvos, aqueles que receberam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Amados, eu preciso perder a minha vida carnal, para receber um novo corpo, uma nova vida no reino dos céus. Então aqui, meus amados, naquele grande dia, quando a igreja estiver naquela cidade, quando a igreja estiver ali, aleluia, gloriosamente, amados, eu estou falando com você, e o Espírito de Deus está me levando em visões tremendas. Se eu tivesse condições de passar para você as visões que Deus está me dando aqui agora, neste momento. Igreja, quando o povo de Deus estiver às escondidas, nas cavernas, trancafiados, escondendo do homem mau, do homem ímpio, do homem da perdição, do inimigo de nossas almas. Igreja, quanta aflição vai haver neste grande dia, quanta aflição vai haver. A Bíblia diz, meus queridos, o dia do Senhor será, meus amados, com grande aflição. Será como a mulher que está à beira de parir o seu filho, meus irmãos. E dentro deste contexto de aflição, de angústia, todo tipo de aflição que você possa imaginar vai estar acontecendo. A perseguição, a morte, a fome, irmãos, e também as catástrofes. Mas nós vamos nos lembrar do que o salmista escreveu. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E Ele traz ainda a esperança que nós temos deste lugar, dessa cidade. E quando estivermos ali, meus queridos,
Quando a trombeta soar, o último toque dessa trombeta, meu Deus, como eu anseio por este dia. Irmãos, para de olhar para o que está do seu lado. Olha para você mesmo. Tira a trava que está no seu olho, minha irmã. Para de querer tirar a trave que está no olho, o cisco que está no olho do seu irmão. Arranca este toco, este galho que está no seu olho. Se santifica. Para de querer policiar o seu irmão. Deus não te colocou como guarda-costa do seu irmão. Seu irmão já tem o Espírito Santo de Deus que habita nele. Olha para você. Certa vez nos conta a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas capítulo 12, que certa vez Jesus ali discursando a multidão, falando da sua grandeza, do seu reino, aparece então no meio da multidão um homem, e ele então vem até Jesus e fala: mestre, reparte comigo e meu irmão a minha herança. Mestre, olha aqui o meu irmão, nós estamos discutindo aqui por causa da herança, reparta aqui conosco. Haja aqui por nós a nossa herança. E qual foi a palavra que Jesus trouxe para aquele homem? Por acaso Deus me colocou como repartidor entre você e o seu irmão? E Deus assim fala no seu coração nesta hora, minha irmã, meu irmão. Para de querer policiar a vida do seu irmão. Policia a sua vida. Olha para dentro de você. Faça uma autoanálise da sua vida. Se você já está tão santo, se você já se santificou tanto neste nível de querer colocar em questão a vida do seu irmão, o que você ainda está fazendo aqui? Porque aqui não é lugar de santo. É Deus quem está falando ao seu coração. E o Senhor está dizendo nesta rabaço de canto de cantorebia súbia, que Ele já está para vomitar estes de labar subir a terra. Ele já está para vomitar estes de labar subir a terra, que tem servido de tropeço, que tem envergonhado o nome dEle, que tem feito outros tropeçar. Deus não está preocupado, meus queridos, com a sua estética, com a sua aparência. Ele quer olhar, é a sua conduta espiritual, é a sua vida digna diante dele. É isso que Deus está procurando de cada um de nós. E nós estamos, meus amados, passando pelas aflições, pelos grandes embates, porque Deus está forjando a nossa fé. Deus está fundamentando a nossa fé. Deus está alicerçando a nossa fé, porque esses dias já estão às portas, igreja. Nós já estamos caminhando. Eu nem sei se o ano que vem eu ainda vou poder estar aqui com você. Você também não sabe se o ano que vem você ainda vai ter a liberdade de colocar a sua Bíblia debaixo do braço e ir para o templo da sua igreja cultuar ao Senhor. Mas nós estamos brigando, discutindo coisas sem nenhuma base, fundamento. E nós estamos esquecendo do mais importante, que é nos santificar e olhar para os céus, para este lugar, para esta cidade santa, que Deus assim declarou aqui, através do salmista, por meio do seu Santo Espírito. Esta cidade, este lugar que Jesus foi preparar lugar para nós. Aleluias! E depois de vencermos, igreja, esse grande dia, depois de passarmos, aleluia, essas aflições, essas perseguições, lá onde tivermos, não importa em qual caverna estejamos escondidos, não importa em que mata estejamos correndo, não importa, meus amados, onde nós estejamos, lá, meus amados, quando a trombeta soar, quando o último toque da trombeta soar, a Bíblia diz que nós seremos levados
Primeiramente, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e eles subirão em glória com corpo transformado. E depois destes, subirá a igreja gloriosa, triunfantemente para esta cidade, para este lugar, aonde o rio alegra esta cidade, a morada do Senhor, a morada eterna de Cristo Jesus, a nossa cidade, a Canaã celestial que Jesus preparou para nós, aleluias. E lá, quando nós estivermos, igreja, agora nós vamos ver a igreja triunfante, gloriosa, transformada, já não mais com essa matéria de pecado, mas com seu corpo glorificado. Nós vamos ver agora o juízo de Deus. O juízo de Deus contra as nações, contra estes que foram tropeço, que mataram os profetas, que mataram o povo santo de Deus, estes que fizeram o povo santo morrer por amor a Jesus. Estes, igreja, agora vão entrar no juízo. Olha que coisa tremenda, igreja. Olha que Jesus amoroso. Já estamos lá gloriosamente. Mas o Senhor é justo. Você sabia, igreja? Deus manda dizer isso para você. Eita mistério. Que tem muitos que já desceram à sepultura e Deus ainda faz justiça por esse que morreu. Ele não está vendo, mas os vivos já vê a justiça que Deus está fazendo. Ah, meus amados, ninguém deve nada para Deus. O nosso Deus é fiel, Ele é tremendo. Ele cuida dos teus até na sepultura. Eita glória! Ele cuida dos teus até na sepultura. Guarda isso no seu coração. Então eu volto a dizer, já estamos lá, gloriosos, com o nosso corpo glorioso, transformado. Já estamos nas delícias da cidade. E meus queridos, mas olha aqui que tremendo. Olha aqui profeticamente o que o Salmo nos mostra. No versículo 8. Venham, é um convite. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Vejam o que Ele está fazendo. Eita mistério. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio as lanças e destrói os escudos de fogo. Ele é Deus. Ele é Deus poderoso. Com o sopro da sua boca, a Bíblia diz que com o sopro da sua boca Ele vai destruir, Ele vai aniquilar o homem perverso, o ímpio. Meu Deus. E agora Ele finaliza trazendo agora, amados, olha que coisa tremenda no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei honrado, serei exaltado entre as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Oh, Rabassúbia. Ele é a nossa fortaleza, igreja. O Espírito de Deus está acordando a sua igreja. Meus queridos, desperta, acorda, saia dessa sonolência. Deus está falando conosco nesta noite. Recentemente alguém chegou para mim e disse assim: pastora, a senhora fala tão brava. Por que tanta braveza quando está anunciando, quando está pregando? Meus irmãos, quando você está tomado pela autoridade do Espírito, não dá para passar a mão na cabecinha de ninguém, porque o assunto ele é sério. E nós temos que acordar. Tem muitos por aí dando melzinho na chupeta. Enquanto isso eles continuam adormecidos.
chupando a chupetinha docinha e as suas almas caminhando para o inferno. Mas aqui neste lugar, o sangue de ninguém, Jesus vai cobrar das minhas mãos. Quer ouçam ou deixam de ouvir, Ele me chamou, Ele me colocou neste lugar para despertar a igreja que está adormecida. E eu estou, não é na braveza do homem, mas é na autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque o que está por vir, meus queridos, é muito mais terrível do que o som da minha voz, que ecoa aos seus ouvidos nesta hora, por meio do Espírito de Deus. Deus está nos acordando hoje. É momento de nos despertarmos. Arranca o seu olhar deste mundo que será abalado. Para de correr atrás do vento. E começa agora, meus queridos, a se preparar para encontrar-se com Jesus. A se preparar para viver os dias terríveis que estão por vir. Meus queridos, os dias que estão por vir serão muito, muito, muito piores do que as aflições que nós hoje estamos passando. Quer seja no âmbito familiar, profissional, não importa. São aflições, meus amados. Certa vez o Espírito de Deus disse isso para mim, que chegaria o dia que a minha alma ansiará grandemente estar como os que dormem. Sim, igreja. Quando ele falou isso para mim, a minha alma estremeceu. Quando ele disse: filha, chegará o dia que você vai ansiar estar com os que dormem. Porque os que estão adormecidos na terra, eles não vão ver mais. Mas nós que estamos vivos, irmãos, nós que estamos vivos, precisamos nos preparar, forjar, preparar as nossas armas espirituais, começar a buscar azeite, temos as nossas reservas, começar a buscar azeite, meus amados, porque o noivo está chegando. E não adianta naquele dia queremos sair com as nossas lâmpadas vazias, com as nossas lamparinas secas, em busca daqueles que têm, daqueles que estão com suas lâmpadas acesas, porque não só preparou para aquele momento, mas para outros momentos, estão ali munidos, preparados. Não vai ter como, porque a salvação ela é individual. Cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Não pensa você, minha irmã, não pensa você, meu irmão, que você se põe neste lugar de juízo, que você se coloca neste lugar de contestador. Não pensa você, aleluias, que naquele grande dia, quando entrarmos no tribunal de Deus, Deus vai te pedir conta da vida daquele que você ficou contestando. Ele vai te pedir conta da sua vida, cada um por si. E o Espírito de Deus no meio de nós, o Senhor dos senhores, aleluias. Eu quero parar, mas Deus não deixa. Deus não deixa parar, porque Deus quer quebrar o coração que está duro. Deus quer quebrar a rocha que está no seu coração, porque Deus não quer que você fique de fora dessa cidade. Deus não quer que você fique de fora do seu reino, do reino dele. Deus não quer, meu irmão. Tanta vaidade, tanta vaidade. Deus quer te tirar desse orgulho, dessa sua prepotência, arrogância, altivez, religiosidade. Ah, meu Deus, meu Deus. Deus está requerendo de nós hoje um conserto, igreja. Eu disse para você no início que o Senhor estava trazendo uma mensagem hoje de fortalecimento, mas também uma palavra, meus queridos, de advertência. Este salmo é um salmo profético. Deus está falando fortemente ao seu coração, minha irmã. Deixe o Espírito de Deus quebrantar o seu coração e se converta ao Senhor.
Talvez você vai dizer: pastora, mas eu já me converti ao Senhor. Já tem tantos anos que eu já me converti. Ah, meus amados, você tem tantos anos que talvez você é arrolado a um corpo de membros, mas você ainda não se converteu. E Deus está pedindo conta. Deus está pedindo conta a cada um de nós. Feche os teus olhos neste momento, igreja. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Eu não estou te vendo com os meus olhos físicos. Eu estou te vendo apenas com o meu olho espiritual. E Deus manda dizer para você nesta noite, ouça o que o Espírito de Deus manda dizer para você. Você que ainda não teve um encontro com este Jesus. Você que ainda não acertou a sua vida. Você que ainda não recebeu este Jesus como Senhor e Salvador e único e suficiente da sua vida. E você quer hoje receber este Jesus na sua vida. Escreva aqui no chat e diga assim: eu quero. A minha equipe vai estar olhando e eu vou orar especificamente por você. Isso não é vergonhoso. Vergonha é o nosso pecado. Vergonha é o nosso distanciamento de Deus. Isso que é vergonha. Se você quer hoje receber este Jesus na sua vida, só escreva no chat: eu quero. E eu vou estar orando especificamente por você. O outro apelo que Jesus manda trazer ao coração da igreja nesta noite: você que já recebeu este Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você se deixou ser levado pelos barulhos da multidão, você que foi se esfriando e se distanciou do Senhor, dos planos de Deus, do propósito de Deus, e hoje não tem forças para voltar para o caminho do Senhor. Coloque também no chat e fale: eu quero voltar. Só escreva: eu quero voltar. Você que quer receber Jesus, coloque: eu quero receber Jesus. Você que quer voltar, só escreva: eu quero voltar hoje para Jesus. É Jesus quem manda eu fazer este apelo no seu coração. Essa transmissão, ela vai ficar gravada. E lá na frente, muitos vão estar vendo essa gravação. Muitos. Esses dias mesmo eu recebi um comentário de pessoas que pegou lá, acho que a segunda, terceira live. Então vai ficar gravado. E você que está ouvindo agora aí neste gravado, já depois de muito tempo, você também pode colocar no comentário: pastor, eu quero Jesus. Porque eu tenho uma equipe que está sempre olhando os comentários. E nós vamos orar por você também, que lá posteriormente receber este convite do Senhor no seu coração. Se você quer, coloque, escreva no chat. E eu quero orar especificamente nos calabás subir a terra. Ó Espírito Santo de Deus, Deus está abalando a estrutura da sua igreja, diz o Espírito Santo. E Deus manda ainda dizer: igreja, eu disse, eu quero parar, mas Ele não me permite. É Ele que tem o controle da minha boca. Quando eu entro neste lugar, eu digo ao Senhor: Deus, não me deixa falar uma só palavra que não venha do Senhor. E não me deixa ir além daquilo que é do Senhor. E Deus manda dizer para a igreja nesta noite: irmãos, ouça isso. Não sou eu quem estou dizendo, mas é o Espírito de Deus. Ele manda dizer que no reino dele, para onde iremos? Onde está reservado para os santos, para os remidos, os redimidos, os lavados, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para este lugar, o Senhor diz que lá não tem placas. Não tem placa. Não tem placa. Você sabia disso? Que Deus manda falar isso para a igreja? Placa é aqui, irmãos. Eu até entendo por isso, porque tem lugar para todo mundo. Eu não dei certo nessa, eu vou para essa. Não dei certo, eu vou para aquela. Eita mistério. Mas a igreja universal de Cristo Jesus, a igreja celestial, a igreja lá de cima do reino dos céus, essa igreja, ela não tem placa. Sabe por quê, irmãos?
porque os portais, eles estão abertos para todos os santos. Manto de labá, subianai nos cantorébias. Eita mistério, Deus está dizendo aqui que hoje está trazendo salvação. Deus está trazendo salvação, limpeza e purificação. Ele está limpando as suas varas. Ele está limpando os ramos. Porque muitos frutos vai descer, muitos frutos vai acontecer. Muita produção de frutos vai acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, sim, papai. Sim, papai. Sim, papai, aleluia. Rabá, xaramanai, delabá, sube, anai, delabá, sube a terra. Agora diz o Espírito à igreja, delabá, sube, anai, nos cantos de cantorépias. Selai convosco, igreja amada, nabaço, decanto as minhas palavras. Atas ao vosso pescoço, escreve-a na tábua dos vossos corações. Tenhas delabaço de canto arrebiaço, de canto diante de vós as minhas palavras, porque estas vos sustentarão e não tropeçarão os vossos pés quando caminhares pelos dias maus de Labá sob a terra. Eu sou o Senhor convosco, eu sou convosco, ó filhos amados de Labá sob a terra. Guardai, pois, as minhas palavras, que hoje vos dou. Eu sou o que sou, e eu sou o Rebá sob a terra, que crio caminhos novos e preparo coisas novas para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.